Nós voltaremos para o texto de Lucas, capítulo 1. Quero convidá-los mais uma vez a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler, irmãos, nós vamos nos focar no verso 74 e 75, mas nós vamos ler a partir do verso 67 até o verso 75. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler mais uma vez do versículo 67 até o verso 75. Diz assim a palavra de Deus: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Vamos, irmãos, mais uma vez, à presença do nosso Deus em oração. Oremos. Pai Santo, essa é a Tua palavra santa e poderosa, ó Deus. Essa é a Tua igreja, o Teu povo, que vive pela palavra e que vive da Tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração pelo poder do Teu Espírito. Torna, ó Deus, claro, o ensino, na alma e no entendimento do Teu povo. Salva os que estão perdidos. Dá esperança aos que estão angustiados, Senhor. Renova os que estão sem vida nessa tarde. Glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome e abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Coisa importante, irmãos, que nós já vimos na última vez que expomos esse texto, né? É que o pacto, literalmente o pacto da libertação, ele é livremente derramado sobre o povo de Deus, para que esse povo que foi liberto possa servi-lo de acordo com as exigências do pacto, o pacto da graça. Então, vamos só frisar isso como doutrina para guardarmos no nosso coração. A aliança da libertação, ela foi livremente derramada sobre o povo do pacto de Deus, sobre a igreja do Senhor. Para quê, irmãos? Para que o seu povo possa servi-lo. Servir como? De acordo com as exigências do pacto. Isso quer dizer do novo pacto, da nova aliança. Então a primeira coisa importante é o que foi que esse pacto trouxe sobre nós. A primeira coisa é libertação, irmãos. E a segunda coisa é a conexão entre a libertação e o serviço. Então, do que fomos libertos, no primeiro momento nós vamos entender. E no segundo momento nós vamos entender qual a conexão entre essa libertação e o serviço do Senhor. Nós somos libertos, como diz o texto, das mãos dos nossos inimigos. Então, no Antigo Testamento você tem o Senhor tirando Israel das mãos do cativeiro, das mãos da Babilônia, das mãos do Egito, o Senhor libertando o seu povo dos inimigos que eram em um grande número. Mas todas essas coisas, irmãos, elas dizem respeito à libertação fundamental
que é a característica do nosso primeiro exílio, do nosso primeiro aprisionamento. Quando foi que toda a raça humana se tornou aprisionada no mundo? Foi quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa do pecado. Então, nós ali naquele contexto, lembre-se, o Senhor disse, se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Então, a morte ali é um aspecto de escravidão, mas não apenas a morte. Quando nós transgredimos a lei, porque o Senhor nos deu uma lei dizendo, não coma do fruto dessa árvore. Quando nós transgredimos a lei em Adão, nós nos tornamos transgressores da lei e logo as exigências da lei permanecem sobre nós, sendo que nós somos incapazes de cumpri-la. O Senhor requer que eu seja perfeito, obediente de toda a regra que Ele me concedeu. Eu preciso ser liberto da lei, eu preciso ser liberto da morte. Lembre-se que quando o pecado entrou no mundo, você vai lembrar muito bem disso, a morte tomou força. Lembre-se, a morte ela veio por causa do pecado. Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz assim, por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Todos nós morremos, porque todos nós pecamos. Então o pecado é a porta de entrada para a morte. E quando é que Satanás tem força sobre nós? Primeiro, lembre-se, foi ele que tentou Eva no paraíso, mas a força dele sobre os homens se dá por causa que a morte reina. A morte reina, e onde a morte reina, Satanás reina, e tem força. Eu preciso ser liberto da morte, eu preciso ser liberto da lei como pacto de obras, eu preciso ser liberto, irmãos, de Satanás, eu preciso ser liberto do pecado. Para quê? Porque essa é a promessa no texto, libertos dos seus inimigos, para que vocês possam servi-lo com temor, santidade e justiça. Libertos para que vocês possam servir. O serviço que nós vamos prestar ao Senhor, ele é fruto dessa realidade. Eu não posso servir ao Senhor morto nos meus pecados, eu não posso servir ao Senhor aprisionado por Satanás, eu não posso servir ao Senhor, irmãos, escravo e escravo da própria morte. Eu não posso servir ao Senhor porque há um modo de servi-lo diz respeito ao modo da libertação, não o modo da minha escravidão. A minha escravidão me impede de servir a Deus com temor e santidade, porque se eu sou escravo do pecado, eu não posso servi-lo em santidade. Se eu estou morto nos meus delitos e pecados, eu não tenho como servi-lo em santidade. Se eu estou preso por Satanás, eu não tenho como servi-lo em santidade. Então eu preciso ser liberto para poder servi-lo. É o que o texto está dizendo. Então vamos começar analisando rapidamente os 4 inimigos que precisam ser e que foram destruídos para que pudéssemos servir ao Senhor como Ele requer em santidade. Nós somos libertos da lei. Como isso aconteceu, irmãos? Como se deu isso? Lembre-se de um detalhe, nós não somos libertos da lei como regra de vida. Não, nós não somos libertos da lei como regra de vida na mão de um mediador, não. Porque o pacto da graça também nos obriga à obediência. O mesmo Deus que nos redime nos manda obedecer. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: filhos, sede submissos, obedientes aos seus pais. Ele está exatamente citando o 5º mandamento, quando ele fala da graça de Deus sobre a igreja. O 5º mandamento é enfatizado. O mesmo apóstolo Paulo, falando sobre a nossa transformação no capítulo 4 de Efésios, diz: aquele que furtava, não furte mais. Ora, o que é que o mandamento diz? Não furtarás. Então a lei, ela permanece na graça. Então não é como meio de vida, entenda, eu não estou livre da lei como o processo da vida na graça, porque pela graça de Deus eu vou obedecer à lei.
eu vou amar a lei de Deus, eu vou ter prazer nos mandamentos do Senhor, mas eu preciso ser liberto da lei como pacto, veja, como pacto de obras. Como pacto de obras. Você sabe como era a nossa situação? Eu vou lhe dizer o que a lei exige e você vai entender exatamente por que eu preciso ser liberto. No texto de Gálatas, sem desmarcar o evangelho de Lucas, Gálatas, por favor, capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim, acompanhe comigo o texto, por favor, Gálatas 3, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, presta atenção, todos quantos estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Perceba, maldito todo aquele que não permanece. O que é que a lei exige? Eu preciso permanecer em todas as coisas que foram escritas para praticá-las. Se eu quebro uma única lei, irmãos, eu estou debaixo de maldição. Então todos os homens nessa terra estão debaixo de maldição. Sem Cristo eles estão condenados, porque a lei não muda, a exigência não muda, ela requer que eu a obedeça perfeitamente, todos os aspectos da lei, não apenas no aspecto externo, mas no interno, não apenas no que falo, mas no que penso, em todos os aspectos. Mas o que é que aconteceu conosco, irmãos? Quando você pega o texto de Gálatas 3,10 e compara com Romanos, capítulo 3, verso 19, preste bem atenção na linguagem utilizada por Paulo, escrevendo aos Romanos sobre essa mesma lei. Preste atenção, Gálatas 3,19 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Sabe o que é que a lei diz? O que ela diz, ela afirma isso: todo homem é mentiroso e todos são culpados diante de Deus. Não há esperança para ninguém nesse contexto. Como isso pode acontecer, irmãos? Nós somos livres completamente desse princípio. Assim como uma esposa, ela é livre do seu marido quando ele morre, assim também nós somos libertos da lei dessa forma quando ela morre para nós. Como isso acontece? Elas se tornaram, veja, nós nos tornamos mortos para a lei por meio do corpo de Cristo. Uma vez que eu morri para o pacto de obras, porque Cristo veio e cumpriu toda a lei em meu lugar, toda a exigência da lei. Ele, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 6 em diante, quando ele afirma que ele foi obediente até a morte. Ele não foi obediente um momento, mas ele foi obediente até a morte. Para que eu possa, irmãos, para que eu possa constituir um novo matrimônio, é preciso que nós venhamos a morrer. É claro que nós devemos nos tornar mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, e então nós nos casaremos com outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que pudéssemos produzir frutos para Deus, para podermos produzir frutos para Deus. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Nós somos justificados pela graça
É importante lembrar isso. No mesmo texto de Romanos, Paulo vai dizer: não estar mais sob a lei, mas sim sob a graça. Nós não agora pertencemos mais à lei, mas à graça. Fomos livres. Quando veio o libertador, ele nos livrou da lei como pacto de obras. Agora eu sou salvo porque o meu Senhor cumpriu toda a lei em meu lugar. Eu sou salvo porque eu não mais dependo da minha obediência, porque eu estou morto nos meus delitos e pecados. Eu dependo dele somente. Eu sou salvo pela graça. A primeira grande libertação, eu fui liberto da lei. Mas o segundo grande inimigo, irmãos, eu fui liberto do pecado. Mesmo livres, preciso dizer do que nós não somos livres em Cristo, nessa terra e desse lado dos céus. Nós não somos livres da habitação do pecado na nossa vida, em sermos molestados por ele, pelo pecado, mas nós somos livres da sua culpa, da ira eterna. Isto é, já não pesa sobre nós mais a culpa da ira eterna. Deixa eu só explicitar isso para vocês na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: perdoa as nossas dívidas. Se eu começo orando, chamando o Deus de Pai, Pai Nosso que está nos céus, eu estou dizendo que eu sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, é porque eu criei em Cristo, e se eu crio em Cristo, irmãos, eu estou perdoado, e a ira eterna de Deus não cai mais sobre mim, mesmo que ainda eu lute com pecados no meu coração, e ainda tenha fraquezas, e que suplique o favor de Deus, mas a ira eterna não estará mais sobre mim. Como diz o apóstolo Paulo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pacto nos assegura, irmãos, de que nós não vamos retroceder. O Senhor fez assim. O Senhor não, ele disse, eu não mais destruirei o mundo com águas de dilúvio. Uma vez que o Senhor perdoou os nossos pecados e Cristo recebeu sobre si a ira de Deus que era minha, para minha libertação. Quando isso aconteceu, ele disse: nunca mais vou destruí-los com a minha ira eterna, porque a ira eterna que era sobre você caiu sobre Cristo, aquele em quem você confia e crê. Nós estamos livres do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vocês, irmãos, porque nós estamos sobre a lei. Não estamos mais sobre a lei, mas sim sobre a graça. Você sabe qual era as cadeias que prendiam o pecador? Ela era tão forte quanto a morte. Mas essa cadeia foi quebrada de tal maneira que nunca mais ela poderá ser refeita. A ira que caiu sobre Cristo, Deus é justo. Ele não vai me punir duas vezes eternamente. Ele me puniu em Cristo, Ele não vai me punir sozinho. Ele é justo, Ele já executou juízo sobre o meu libertador. Livres dos seus inimigos, da lei como pacto de obras, do pecado, agora da morte. Embora nós não sejamos livres da sombra da morte, isto é, a morte nominal, irmãos, que serve para separar a alma do crente do seu corpo por um pouco, conhecido como a morte do corpo. Entretanto, nós somos libertos
da morte real do homem, até naquilo que está na ameaça do pacto de obras, cuja penalidade é: no dia em que comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás. Até o aguilhão da morte, a morte universal, que somente é morte, propriamente assim chamada, nós fomos libertos da morte dessa maneira. Nós sabemos que tão logo o homem pecou contra o Senhor no pacto das obras, lá quando Adão e Eva pecaram no jardim, a morte feriu a alma dos homens. A morte se espalhou para toda a humanidade. A morte que nos separa eternamente de Deus. Essa morte, irmãos, nós fomos libertos. Mesmo sendo libertos dessa morte, nós ainda estamos e sofreremos debaixo desse mundo, na estrutura da sombra da morte, como nós vivemos aqui e agora. Ele nos renovou em Cristo. Se nós estamos unidos com Cristo, irmãos, nós podemos cantar com Cristo: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepulcro, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos deu vitória no Senhor Jesus Cristo. As palavras do Senhor são claras, irmãos. Se os homens guardam os meus mandamentos, ele nunca verá a morte. A lei, o pecado, a morte, cadeias que nos impediam de servir ao Senhor. E por último, é necessário que sejamos libertos de Satanás, do diabo. Veja, irmãos, é claro que nós não somos mesmo livres de Satanás pela obra do nosso Redentor. Nós não estamos livres de como ele pode molestar a nossa vida. Mesmo que podemos viver num mundo que está debaixo do seu poder. É verdade que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E as pessoas estavam cegas nesse mundo. E o que Deus fez? Enviou o Evangelho para abrir os seus olhos e fazê-los se voltarem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que eles possam receber perdão de pecados, para que eles sejam santificados pela fé que há em Cristo. Quando o homem pecou, irmãos, e a morte o sitiou, ele foi cativo por Satanás. Satanás tem o poder da morte como seu executador. O que foi que aconteceu? Jesus Cristo tomou nossa natureza, para que através da sua morte ele possa destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Hebreus 2, verso 14. O próprio Senhor, meu Redentor, teve que se fazer homem, porque Deus não morre, e a penalidade do pecado é a morte. E para que eu fosse liberto da penalidade e da condenação, o meu Deus se fez homem, isto é, se fez mortal, para que pudesse morrer
aquele que deu a vida, morreu, aquele que colocou no homem o fôlego da vida, suspirou dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, para que fôssemos libertos do poder das trevas e fôssemos levados para o reino do Filho do seu amor. Satanás nunca vai recuperar o seu poder sobre nós. O Deus da paz há de esmagá-lo debaixo dos nossos pés, como diz Paulo aos Romanos, e nós somos libertos de Satanás poderosamente pelo nosso Salvador. Lembre-se disso, irmãos. Foi no jardim do Éden que Satanás ganhou poder, porque a morte reinou por causa do pecado. Mas foi no jardim que o Senhor deu o golpe fatal, quando ele morreu pendurado num madeiro, para que fôssemos livres das garras de Satanás. Hebreus 2,14 diz: na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte. É tão precioso isso, que o Evangelho de Mateus descreve que no dia que Cristo foi crucificado e morreu, houve um terremoto na terra, e os muitos que morreram há muito tempo ressuscitaram. Que coisa! Na sua morte ele deu um golpe contra a morte, a ponto de mortos se levantarem naquele dia. Ele nos livrou das mãos dos nossos inimigos, irmãos. Pecado, a lei como pacto de obras, de Satanás e da morte. Agora, para que isso? Como diz o texto de Lucas, preste atenção, irmãos. Como diz o texto de Lucas, no verso 74 e 75 do capítulo 1, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça. Livres o adorássemos. A libertação promove um modo de serviço. Que coisa interessante. Preste atenção no serviço do pacto, irmãos. É o desígnio desta libertação. Não é somente o desígnio da libertação, mas também do libertador. Como isso ocorre? Como eu vou servir ao Senhor? O que é que vai acontecer nessa libertação que vai me fazer servir ao Senhor com temor, em santidade e justiça? Primeiro, irmãos, a relação é tão gloriosa que eu vou servir a Deus, sabe como? Como filhos servem ao seu Pai. Eles serão meus, disse o Senhor dos Exércitos, no dia quando eu os fazer, literalmente o Senhor diz isso, como minha propriedade, meu tesouro, eu vou poupá-los, como um homem poupa seu filho que o serve. Está lá em Malaquias capítulo 3, verso 15 em diante, o Senhor diz: eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. O serviço deles é de acordo com o pacto da graça. Eles estavam debaixo do pacto da graça, então eles servem a Deus como filhos. Eles servem ao Senhor, veja só, como servos do Senhor. Preste atenção, irmãos, o temor
do inferno e o medo de perder os céus, muitas vezes, torna-se o motivo do nosso serviço. Eu temo o inferno. Esse é um temor de escravidão. É um temor do escravo. Eu temo perder alguma coisa. Agora eles vão servi-lo de uma nova maneira, na novidade do Espírito e não na caducidade da letra. Eles vão amar ao seu Pai e vão fazer o que Ele lhes manda fazer. A coisa toda irmãos, é o trabalho de amor, é o serviço de amor, gratidão para com o seu Deus, para com o seu Redentor. É isso que vai mover os filhos a servirem aos seus pais. E nós vamos constantemente clamar ao Senhor: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? A nossa pergunta vai ser: o que faço para Deus diante de tudo o que Ele me deu? Ele me libertou da morte, Ele me libertou do pacto, do pacto das obras, Ele me libertou de Satanás, Ele me libertou do pecado. O que eu faço a Deus diante de tudo que Ele me deu? Nós somos geração eleita, irmãos. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo peculiar, e que nós deveríamos proclamar o louvor e a glória do Senhor, que nos chamou das trevas para a luz. Nós deveríamos servi-lo dessa maneira. Nós dependemos completamente do trabalho e do serviço de Cristo, irmãos, para que nós possamos ser de fato salvos. Nós precisamos de Cristo completamente. Mas quando somos libertos por Ele, o nosso serviço ao Senhor não é como quem tem medo do inferno, mas com quem é grato por tudo o que Deus nos concedeu. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Eles vão servir ao Senhor, e é uma relação direta, irmãos. Eles vão servi-lo universalmente. Universalmente. Sabe como? Os que serviam na antiga aliança, eles haviam uma relação parcial com a lei, podemos dizer assim. Por que isso é tão importante? A nossa obediência, ela é muito mais extensa do que você possa imaginar. A nossa obediência, ela é maior do que dos escribas e fariseus. O Senhor Jesus disse: se a sua justiça não exceder dos escribas e fariseus, vocês não podem fazer parte do reino dos céus. Mas os servos da nova aliança, eles amam todos os preceitos de Deus. Todas as coisas que saem da boca de Deus, eles dizem: isso é certo. A sua religião nunca faltará piedade, nem caridade. Eles serão santos para com Deus, justos para com o seu próximo, e viverão para Deus, amando ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eles vão servir ao Senhor não apenas externamente, mas internamente. Eles desejarão conhecer e se submeter à vontade de Deus revelada, como Davi, o filho de Jessé. Eles devem cumprir a vontade do Senhor que foi ordenada a eles. Nós não vamos apenas amar uma parte da lei, nós vamos amá-la toda, como filhos, e vamos servir ao Senhor universalmente. Terceiro, nós vamos servir ao Senhor, irmãos, constantemente. Eu inclinei meu coração, eu tenho inclinado meu coração para praticar os teus estatutos sempre até o fim.
eles nunca vão abandonar isso na sua jornada. O que eu quero, Senhor, é viver para o Senhor todos os dias da minha vida, mesmo fracos, mesmo incapazes, nós suplicaremos ao Senhor a graça de podermos servi-lo constantemente até o fim. Os servos da nova aliança, uma vez na casa do seu pai para o serviço, eles nunca mais mudarão de mestre, nunca mais buscarão outro Senhor e outra vontade a não ser aquela revelada pela palavra de Deus. E qual é a realidade dessa conexão entre, irmãos, essa libertação e o serviço que Deus nos deu? Por que isso é tão importante? Quando nós voltamos lá para o texto, eu queria que você voltasse nesse texto, nós citamos, mas não lemos, o texto de 1 Coríntios capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, e vocês vão lembrar muito bem, irmãos, dos 4 inimigos que foram vencidos, e preste atenção como o apóstolo Paulo, de modo glorioso, lida com essa realidade diante dos nossos olhos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler, irmãos, a partir do verso 54 até 58. 1 Coríntios 15, 54 a 58, diz assim a palavra de Deus: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Preste atenção na sequência dos acontecimentos aqui. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora perceba, irmãos, essa vitória que nos foi concedida, ela produz o quê? Veja o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Há uma relação direta. Nós somos libertos desses inimigos para servir ao Senhor. Onde, irmãos, repousa o poder de Satanás sobre o homem? Ele repousa na morte. Hebreus 2,14 diz: na sua morte, na morte de Cristo, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, onde repousa o poder da morte sobre o homem? Onde repousa o poder de Satanás sobre o homem? Repousa na morte. É aí que Satanás mantém o homem preso. Não tem como sair das garras de Satanás sem que as amarras da morte sejam destruídas e sejamos libertos do seu poder. No que repousa o aguilhão e a força da morte? Como diz Paulo nesse texto, repousa no pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Na culpa do pecado, irmãos, primariamente, onde a alma está presa na morte, então não há como sair da cadeia da morte sem ser liberto da cadeia do pecado. A ira eterna de Deus, eu não tenho como me livrar. Eu não tenho como me livrar de Satanás. Eu não tenho como me livrar de Satanás se não for liberto, se as cadeias da morte não forem soltas. Eu não tenho como me livrar da morte se o pecado não for perdoado.
E onde está a força do pecado? Paulo diz no texto: na lei. Está na lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado está na lei. Pela culpa eterna, irmãos, a ira, ela é fixada no pecador. No momento que ele transgride o mandamento de Deus, ele é condenado. Não há como sair da cadeia do pecado sem ser liberto das amarras da lei, do pacto de obras. Você percebe como nós estamos numa situação? Eu preciso de um libertador que me livre de todas essas amarras, para que eu possa servir a Deus. Enquanto um pecador estiver debaixo da lei, como pacto de obras, ele está sob o pecado. Enquanto ele estiver sob o pecado, ele está sob a morte. Enquanto ele estiver sob a morte, ele está sob o poder de Satanás. E ele nunca poderá servir ao Senhor enquanto a lei, como pacto de obras, permanecer. Eu não tenho como fazê-lo. Paulo diz no mesmo texto de Corinto, irmãos, verso 57. Veja, o 55 e 56 ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A alma sendo liberta pelo Senhor Jesus Cristo, servirá ao Senhor sem temor, em santidade e justiça. A libertação produzirá infalivelmente na alma do crente serviço. Ele os libertou para esse fim. Ele criou o homem e a mulher para esse fim. E o pecado os escravizou. Ele os libertou em Cristo para que eles pudessem cumprir o seu propósito de servi-lo, de servi-lo. Deixa eu fazer algumas aplicações para a nossa conclusão desse texto, irmãos. Primeira coisa importante: a santificação dos pecadores, ela é um fim subordinado do pacto da graça ou do evangelho. A fé, justificação, libertação da lei, da morte, do pecado e do maligno são subordinados à santificação. São meios para alcançar o fim. Sabe qual o fim? O que Deus criou o homem para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo. E Deus criou o homem para esse fim. E o meio subordinado para alcançar esse fim é a libertação. O pacto requer que eu seja liberto. Irmãos, por isso a aliança tem sua plena perfeição e sua plena realização nos céus, quando o homem for santificado para servir a Deus perfeitamente e nunca cometer pecado algum. Toda essa obra da graça na salvação é subordinado a um fim, para que eu possa servir ao Senhor com temor, com santidade e justiça.
Se invertermos a ordem nesse pacto, nós buscaremos libertação por nossa própria força. Nós não podemos inverter essa ordem. Eu não vou servir ao Senhor, irmãos, quando eu conseguir ser liberto disso. Eu preciso ser liberto pela graça. Eu não vou conseguir com minha própria força. Eu não tenho como servir a Deus. Preste atenção. Muitos que estão presos por Satanás, pela morte, pelo pecado, não foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo e querem servi-lo. Esses querem fazer com sua própria força, com sua própria sabedoria, da sua própria maneira, porque é impossível que alguém que tenha sido salvo pelo poder desse evangelho, que não sirva a Deus. Nós diremos, como já falamos, e como disse o salmista: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Segunda coisa importante, irmãos, onde o espírito do legalismo, onde o espírito da hipocrisia e da apostasia reina, não há nenhuma associação com o que nós acabamos de falar. Aqueles que querem ser santos por sua própria força, não pelo Espírito, os que querem viver uma vida reta sem ser pela palavra de Deus e pela vontade do Senhor, esses que querem abandonar o pecado com sua própria força, esses nunca vão conseguir. Eles cansam e não conseguem servir a Deus de forma agradável. E por último, se você for percebido como um povo do pacto de Deus, como participante dessa libertação, se você entende isso à luz do Evangelho, se você literalmente, irmãos, é participante dessa libertação, se o Senhor te libertou, não sirva mais a demônios, não sirva mais ao maligno nas suas paixões carnais, não sirva mais ao seu próprio coração, não sirva mais à sua própria vontade. Sirva ao Senhor como filhos, universalmente, constantemente, sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os dias da sua vida. Não mais volte para as garras de Satanás, que satisfaz os prazeres da sua carne. Volte-se para o Senhor, que te libertou, e sirva ao Senhor, liberto, grato de todo o seu coração. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Senhor, Senhor nosso, nós te exaltamos porque temos o glorioso privilégio, Deus, de ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz sendo pregada, proclamada. Ó Deus, fala ao nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, a servir ao Senhor de todo o coração, em todas as áreas da nossa vida, em tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer, como marido, esposa, como filhos, como pais, como patrão, como empregados, que possamos amar os Teus mandamentos e cumpri-los, ó Deus, como gratidão, porque fomos libertos pelo Senhor.
verdadeiramente. Abençoa a tua igreja e santifica-nos, Senhor Deus. Santifica-nos. Enche a nossa alma de gratidão para servirmos ao Senhor como filhos, gratos por todo o bem que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.